Muito bem, amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. E nós estamos numa série muito especial chamada Nisto Cremos. E nesta série estamos estudando as 28 crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Mas antes de entrarmos hoje no nosso 20º tema dessa série, eu quero fazer um convite todo especial para você. Todas as sextas-feiras aqui no programa estamos estudando as profecias de Daniel. E eu tenho um presente para você que mora em Santa Catarina. É essa revista aqui, ó. Todas as sextas-feiras estamos estudando essa revista. E essa revista pode ser sua. Essa revista impressa nós estamos entregando em qualquer lugar de Santa Catarina para as pessoas que desejam estudar a Bíblia com a gente. Como é que você faz para pedir a sua revista? Acesse o nosso site, encontrocomavida.tv. Lá você vai em solicitar estudo impresso, clica lá, coloca o seu endereço e alguém da equipe do programa vai entregar para você essa revista. Nós temos agentes em todo o estado de Santa Catarina e eles vão entregar essa revista para você, sem você pagar nenhum centavo por isso. Quer pedir a revista pelo WhatsApp? Você também pode. Já está na sua tela aí, né? É o 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Manda uma mensagem para esse WhatsApp dizendo: eu quero a revista Daniel. Nós vamos mandar para você um link. Você vai clicar nesse link, colocar os seus dados postais e então nós vamos entregar essa revista para você sem custo algum. Pastor Arilton, eu moro em outro estado, não em Santa Catarina, como eu faço? Nos chama pelo WhatsApp, explica isso que a gente vai mandar para você o arquivo digital da revista. E aí você pode ler toda a revista em PDF. Se você ainda preferir e quiser fazer esse curso online, ele está disponível em nossa plataforma, bibliamais.com.br, tá bem? bibliamais.com.br, você acessa a nossa plataforma de estudos e lá você pode fazer esse curso online. Deixa eu convidar você agora para estudo presencial. Esse mesmo tema que eu apresento aqui na sexta-feira, você pode estudar em um espaço Novo Tempo bem pertinho de você. Todos os sábados às 9 da manhã, um espaço Novo Tempo perto de você abre as portas para te receber. Ao longo do programa, eu vou dar para você aqui vários endereços dos nossos espaços na região centro-sul de Santa Catarina. E você pode ir lá então estudar a Bíblia com a gente, sábado às 9 da manhã. Será muito bem-vindo. Todos os domingos à noite, na região centro-sul de Santa Catarina, numa igreja adventista perto de você, esse mesmo tema vai estar acontecendo. E eu estarei presencialmente todos os domingos em Tubarão e todas as quartas lá em Porto Belo. Vou dar o endereço, porque você é o meu convidado. Próximo domingo, lá em Tubarão, 8 da noite. Aonde? Na Igreja Adventista Central de Tubarão, na rua Luiz Martins Colasso 570. Pegou aí? Rua Luiz Martins Colasso 570, no centro de Tubarão. Todos os domingos às 8 da noite. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista. Facinho de achar, viu? Domingo que vem estarei lá para estudar com você o tema de Daniel. E amanhã, quarta-feira, é dia de estudarmos a Bíblia aí em Porto Belo. Então você que mora em Porto Belo, Itapema, é o meu convidado. Eu vou estar todas as quartas na Igreja Adventista do Perequê. O nosso endereço é Rua Olinda Peixoto, 611. Pegou aí? Rua Olinda Peixoto, 611, bairro Perequê. Todas as quartas, 8 da noite, eu espero você lá e sua família. Agora, por gentileza, tanto Tubarão quanto Perequê, faça sua inscrição em nosso site, encontrocomavida.tv. Se inscreva lá para você participar do evento. Se você não conseguir se inscrever por algum motivo, você pode fazer a sua inscrição na entrada do evento. Não deixe de vir por causa disso. E lá na entrada, a gente faz rapidinho a sua inscrição. Pegue sua Bíblia agora e vamos então para a nossa série Nisto Cremos. Vamos avançar mais uma crença fundamental hoje. Chegamos à 20ª. O que a Igreja Adventista acredita sobre a questão da mordomia cristã? A mordomia cristã é o tema que hoje vamos estudar. Antes, porém, de começarmos esse tema, eu queria convidar você a nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor para esse estudo. Ora comigo?
Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe e que nós possamos entender esse tema, essa doutrina que a Tua Palavra nos apresenta de forma tão clara. Suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. O que é mordomia? Bom, para o cristão, mordomia significa a responsabilidade do homem por tudo o que Deus lhe confiou: vida, corpo físico, tempo, talentos e habilidades, posses materiais, oportunidades de serviço em favor de outros e o seu conhecimento da verdade. Olha quanta coisa a mordomia abrange. A gente costuma falar ou referir-se à mordomia cristã também no aspecto dos 4 T's, que seria templo, falando do nosso corpo, tesouros, do que nós possuímos, talentos, nossas habilidades e tempo, o tempo que Deus nos deu para administrá-lo de forma sábia. Então, nós vamos entender melhor hoje o que significa essa mordomia cristã à luz da Bíblia. Em sua dimensão mais ampla, portanto, mordomia envolve o uso sábio e abnegado da vida. Usar a vida ou viver a vida de modo sábio e abnegado. Vamos começar falando sobre a mordomia, então, do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Os cristãos recebem o privilégio de desenvolver a capacidade física e mental com vistas a alcançar o máximo de suas habilidades e oportunidades. Assim procedendo, trazem honra a Deus e podem provar-se uma grande bênção aos seus semelhantes. Por que se torna uma grande bênção ao semelhante? Porque você não se torna pesado para ninguém. A pessoa, quando adoece, ela passa a depender da ajuda de outros. Mas quem tem uma saúde boa não vai depender da saúde dos outros, da ajuda dos outros. Pelo contrário, vai poder ajudar os outros. Então, o primeiro aspecto que eu queria ressaltar com você da mordomia cristã envolve a questão do nosso corpo. Nós temos boa saúde física e saúde mental. Para isso, nós temos que respeitar as leis, os princípios que Deus colocou do viver saudável. Isso tem a ver com o nosso estilo de vida, com nossa alimentação, com a forma como cuidamos do nosso corpo. Isso tem a ver com a prática, a obediência das leis que Deus colocou em sua palavra. Por exemplo, em Levítico capítulo 11, é um capítulo da Bíblia onde Deus faz uma separação entre animais que podem e não podem ser comidos. Respeitar essa lei de saúde, Levítico 11, é uma questão de mordomia, é uma questão de obediência ao Senhor para termos boa saúde. A palavra de Deus também fala sobre saúde emocional, mental. 1 Pedro 5,7 vai dizer, lançando sobre ele, Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Temos que deixar que Jesus cuide de nós. Não podemos ser ansiosos. Interessante que eu vi outro dia alguém dizer que nós temos que cuidar muito com a saúde mental e não podemos viver presos nem ao passado, nem presos ao futuro. Muitas pessoas estão presas ao passado por atos que cometeram e isso as leva à depressão. Algumas estão preocupadas com o futuro e antecipam essa preocupação, gerando ansiedade. Tanto a depressão quanto a ansiedade não são boas para a nossa saúde. Então nós temos que equilibrar nossa vida seguindo as orientações da palavra de Deus. O que dizer então dos talentos, das habilidades que Deus nos conferiu? Cada talento pode ser utilizado tanto para glorificar a pessoa que o possui, quanto o doador dos talentos. Deveríamos procurar o constante cultivo dos dons que o Espírito Santo nos concedeu, de modo a multiplicá-los. E aqui em Mateus capítulo 25, versos 14 a 30, você tem aqui a parábola dos talentos, aonde para um é dado 1, para outro 2, para outro 5, e aqueles que receberam 2 e 5 multiplicaram, o que recebeu 1 escondeu na terra, e quando voltou o servo da fazenda disse: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então isso foi dito para aquele que multiplicou 2 e 5 talentos.
Mas para aquele que enterrou o seu talento na terra, a palavra do Senhor foi uma palavra dura e severa. Você não fez uso do talento que eu te dei. Você o enterrou. Então você vai perder esse talento e será cobrado por isso. Então eu e você fomos dotados por Deus com habilidades naturais e também dons sobrenaturais. Os dons espirituais, como nós chamamos. E nós precisamos colocar todo esse dom, toda essa habilidade para o benefício da causa de Deus, para o benefício da igreja, para o progresso da igreja. Então, usar nossas habilidades para a honra e glória do Senhor, isso envolve também a questão da mordomia, ou isso faz parte da mordomia cristã. Um outro aspecto que a palavra de Deus nos orienta é com relação ao uso do tempo. Então, o tempo ele é de propriedade de Deus. Nós somos apenas mordomos. O tempo não nos pertence o administrar o tempo. Por isso, uma vez que o tempo é um dom de Deus, cada momento é precioso. Ele nos é concedido para formarmos o caráter e ser levados para a eternidade. A gente não pode perder tempo, nem sermos ociosos com relação ao tempo. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então temos que administrá-lo de forma sábia. Infelizmente, no mundo moderno, na cultura moderna, o que mais vemos são pessoas perdendo tempo, especialmente com aplicativos, com telas. Você já ouviu a expressão maratonar? De vez em quando eu ouço alguém dizer por aí, esse final de semana eu maratonei. Ou seja, ele passou o final de semana todinho assistindo uma série que a pessoa gosta. Quanto tempo se perdeu que poderia estar sendo usado para outras coisas, mas é levado na ociosidade. Então o tempo não nos pertence, ele é de Deus. O tempo é precioso e esse tempo que nós temos deve ser usado de forma sábia para a nossa saúde, para o benefício da família, para nosso crescimento espiritual. Se tempo está sobrando, é porque talvez as nossas prioridades não estejam bem ajustadas. Então nós precisamos ajustar essas prioridades para não incorrermos na indolência com relação ao tempo que Deus nos dá. E com relação aos bens materiais, tudo que nós possuímos também é propriedade divina. Esse conceito de mordomia cristã nos ensina que nós simplesmente somos administradores dos bens que Deus nos confiou. Lembrar assim, a fim de lembrar que Ele é a fonte de todas as bênçãos, Deus instituiu o sistema de dízimos e ofertas. Os adventistas do sétimo dia adotaram o modelo levítico como método adequado e bíblico para financiar a propagação mundial do Evangelho. Então, Deus pede estrita conta também dos nossos bens, que na realidade são todos dele e ele nos confia. Então, de acordo com a palavra de Deus, o sistema levítico, o livro de Malaquias, nós devemos ser fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Dízimo, como a palavra já diz, 10% dos nossos rendimentos. Oferta, diz o apóstolo Paulo, que cada um deve contribuir segundo propôs no coração. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então nós precisamos ser honestos para com Deus nos dízimos e em nossas ofertas. E quando fazemos isso, nós estamos reconhecendo de que nós somos simplesmente administradores, mordomos, mas que tudo finalmente pertence ao Senhor e não a nós. Há um outro aspecto muito interessante ainda que tem a ver com os bens materiais. O dízimo, ele é santo ao Senhor. Ele simboliza a propriedade divina de todas as coisas. Portanto, essa parte deve ser devolvida ao Senhor. Não é correto alguém dizer assim, eu paguei o dízimo. Não, você não paga, você devolve, porque tudo é de Deus. E ele pede a devolução de 10%. E ainda permite que você administre a outra parte. O sistema de dízimos é belo em sua simplicidade. Sua justiça é revelada pela aplicação proporcional sobre o rico e sobre o pobre. O que quer dizer com isso aqui? Quer dizer que Deus ele não tem uma moeda. A moeda divina não é o dólar, não é o real, o euro. A moeda divina é o percentual. E é por isso que esse princípio pode ser aplicado tanto para o rico quanto para o pobre de forma idônea, equitativa.
Uma pessoa que ganha seu 1 milhão por mês, ele vai dar de dízimo 10%. Ele daria 100 mil reais de dízimo. Uma pessoa que ganha R$1.000, ele vai devolver 100 reais de dízimo. Uma pessoa que ganha 100 reais vai devolver 10 reais de dízimo. Não importa se a pessoa devolveu esse mês 100, 10 ou 1 milhão. Ambos devolveram a mesma coisa, o mesmo percentual. Então, para Deus, não é a questão da moeda que vai valer, é a questão do percentual. Não importa se o nosso dízimo é baixo ou alto, todos nós devemos ser honestos com Deus e devolver o que Ele pede, que seria então os 10%. Então, assim Deus, Ele trabalha de forma a atender todas as pessoas e todas as necessidades. Um outro ponto deve ser lembrado com relação ao dízimo, é que longe de abolir o dízimo, o Novo Testamento assume a sua validade. Jesus aprovou o dizimar e condenou aqueles que violam o seu espírito. Em Mateus 23, Jesus fala sobre o dízimo e diz então para eles, vocês deveriam fazer estas coisas, continuar dizimando, sem omitir aquelas, que seria atender bem as pessoas. Os dízimos são consagrados pelos que só devem ser utilizados para fins sagrados. Os dízimos são sagrados pelo que só devem ser utilizados para fins sagrados. O dízimo não pode ser usado para outra coisa, senão para as questões sagradas, fazer avançar o reino de Deus. É por isso que todo dízimo deve ser usado com muita responsabilidade, para que todo o recurso seja empregado para o avanço da causa de Deus, a pregação do Evangelho, a salvação de pessoas. Esta é a função básica do dízimo. O que mais podemos aprender hoje com relação à questão da mordomia? Os membros da igreja trazem alegremente seus dízimos à casa do tesouro. Essa expressão casa do tesouro, de Malaquias capítulo 3, verso 10, ela fala da igreja local hoje. A casa do tesouro é a igreja onde o dízimo é devolvido. Para que a igreja de Deus disponha de fundos para a manutenção de seu ministério e para a pregação do Evangelho. Esta é a finalidade do dízimo. E com relação às ofertas, porque Malaquias 3 fala que roubamos a Deus quando não devolvemos dízimos e ofertas. O que a Bíblia ensina sobre as ofertas? Cristãos agradecidos não podem limitar ao dízimo suas contribuições à igreja. Nos dias de Israel, o tabernáculo e mais tarde o templo foram construídos com ofertas voluntárias, ofertas dependentes do coração do doador. E se você lembrar bem esse episódio, quando Deus pede que Moisés construa um santuário, Moisés então pediu ao povo que trouxesse suas ofertas. E o povo começou a trazer. Eles trouxeram tantas coisas foram levadas, que teve um momento que Moisés teve que pedir que eles parassem de levar ofertas, porque já havia mais do que o suficiente para a construção do tabernáculo. Com isso, a gente percebe a generosidade, a dadivosidade que ocupava o coração do povo de Deus, do povo de Israel. Assim, esse sistema de ofertar ficou bem claro. Hoje, ainda, o Senhor pede ofertas liberais, à medida que nos concede prosperidade. As ofertas são necessárias para construir, manter e operar as igrejas e para empreender a obra médico-missionária, demonstrando o significado prático do Evangelho. E você sabe que a Igreja Adventista leva esse quesito muito a sério. É por isso que nós temos a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Através dessa agência, presente em vários países do mundo, a Igreja Adventista tem um braço social muito ativo, ajudando especialmente em calamidades, em sofrimentos, em pessoas em estado de vulnerabilidade. Milhares de pessoas são atendidas anualmente por essa agência adventista, a ADRA, que é uma entidade muito séria e muito respeitada no mundo inteiro, inclusive no Brasil, realizando trabalhos muito especiais para atender as pessoas em necessidade e em necessidade. Então, as ofertas, elas têm esse destino, esse propósito. Enquanto os dízimos devem ajudar na manutenção do ministério e na pregação do Evangelho, as ofertas ajudam
nas necessidades que vão surgindo da sociedade. O que mais podemos aprender ainda sobre a questão dos dízimos e ofertas? Aqui há um princípio bem estabelecido da mordomia cristã. O princípio da mordomia cristã aplica-se tanto àquilo que retemos quanto àquilo que damos. O uso que fizermos do restante também nos coloca à prova. O uso que fazemos dos bens materiais revela quanto amamos a Deus e a nossos semelhantes. Aqui há um aspecto interessante, né? Uma vez que eu devolvi o dízimo e devolvi a minha oferta, eu agora tenho um restante para administrar. E a forma como eu administro aquilo que ficou em minhas mãos vai demonstrar qual é o meu compromisso com Deus e com o próximo. Pode até ser que uma pessoa seja dizimista, seja ofertante, mas daquilo que ficou em suas mãos, ela pode usá-los de forma muito indevida, muito imprudente. E isso mostra que a pessoa não estava de fato com o coração na obra do Senhor. Então nós somos advertidos quanto à infidelidade. Quando o povo utilizou os dízimos e ofertas para o seu próprio benefício, Deus advertiu de que estavam roubando e atribuiu a falta de prosperidade do povo a esta infidelidade nas coisas materiais. Malaquias diz, né? Por que é que me roubaram? Em que te roubamos? Perguntam eles. E Deus responde, o profeta responde, nos dízimos e nas ofertas. Assim, somos também mordomos da terra, da nossa casa, do nosso planeta. Somos os mordomos deste mundo e deveríamos fazer o possível para manter a vida em todos os níveis, conservando o equilíbrio da ecologia. Em seu segundo advento, Cristo irá destruir os que destroem a terra. Interessante, Apocalipse 11, 18 fala sobre isso, que Jesus, quando vier, ele vai destruir os que destroem a terra. Então eu e você temos que ter um senso ecológico. Nós devemos cuidar bem da natureza, das criaturas que Deus colocou nesse planeta para nos fazerem companhia, do nosso planeta, cuidar bem da terra, que é a nossa casa. Você percebe que a Bíblia está preocupada com uma ampla mordomia, um conceito de mordomia que avança em todas as direções, não apenas na questão pessoal, familiar, até ecológica. Em todos esses aspectos nós temos que honrar a Deus com a nossa vida. Um outro detalhe que nós devemos aprender hoje. A mordomia adequada é abnegada. É a completa entrega de si mesmo a Deus e ao serviço da humanidade. O seu dom de Cristo não foi aquilo que ele possuía, embora fosse dono de todas as coisas, mas a si próprio. Isso significa mordomia. Sabe o que significa mordomia? Você se entregar para o benefício do próximo e para a causa de Deus. Isso é a verdadeira mordomia. É uma entrega completa. Deus espera que nos entreguemos completamente ao seu serviço. Então, tudo que nós somos e temos deve ser usado para a bênção das pessoas e para a glória do Senhor. Assim, nós teremos bênçãos pessoais. Estimula o nosso próprio crescimento espiritual e o desenvolvimento do caráter. A mordomia fiel também nos presta auxílio na vitória contra a cobiça e o egoísmo. E a mordomia também conduz ao desenvolvimento de hábitos de economia e eficiência. Isso é importante. Para os outros, mordomos genuínos são sempre uma bênção para aqueles que estão ali em contato com a pessoa. Mordomia envolve serviço aos outros, disposição de compartilhar tudo que Deus graciosamente concedeu para que sirva de benefício a outras pessoas. Dar, no genuíno Espírito de Cristo, é realmente viver. E, finalmente, para a igreja, a adoção do plano bíblico de mordomia é indispensável à igreja. A contínua participação dos membros nos atos de dar resulta em um corpo eclesiástico forte e pronto para responder a quaisquer necessidades que surjam na causa de Deus. E, finalmente, é para isso que nós aqui estamos, para dar-nos e ser gastos para o avanço da causa do Senhor. No Jesus voltar, ele espera encontrar mordomos fiéis que usaram todos os recursos, dons e talentos
para o avanço do seu reino. E muitos tarde perceberão que possuíram muitos bens, mas usaram de forma egoísta e agora para nada servirão. Uma vez que quando Cristo voltar, nós seremos levados para os céus e a única coisa que levaremos dessa terra será o nosso caráter. Então, nós temos que usar com sabedoria tudo o que Deus tem colocado em nossas mãos para trabalhar o nosso caráter e nos preparar para a eternidade. O convite da Bíblia hoje é para que nós sejamos fiéis e leais mordomos do Senhor. Sim, meu prezado amigo, minha prezada amiga, eu e você somos convidados a sermos leais mordomos do Senhor, devolvendo a Ele tudo o que a Ele pertence e sendo fiéis e honestos naquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Sabe qual é a promessa do profeta Malaquias? Que se nós assim procedermos, Ele vai abrir a janela dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida. Vamos orar a Deus para que o Espírito dele nos ajude a sermos essas pessoas fiéis e sinceras. Ora comigo então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas lições de mordomia que a Tua palavra hoje nos ensina. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis mordomos do Senhor, a aplicarmos tudo o que temos e somos para fazer avançar a Tua causa e a preparar um povo para o Teu regresso. Cuida de nós nesse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.